Fala galera, tudo bem? E você já sabe fazer operações no mercado financeiro utilizando o padrão gráfico, Price Action, utilizando a bandeira de baixa? Se você ainda não sabe, fica nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar em detalhes como funciona esse padrão, beleza? Então, editor, roda a vinheta. Zombie Apocalypse. Fala galera, tudo bem? O meu nome é Wallace Santana do canal 1% Trader e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a bandeira de baixa, tá? A bandeira de baixa, que é um padrão aí muito utilizado, tá, pelos grandes players do mercado financeiro, beleza? Mas antes de mais nada, galera, claro, tá? Eu vou pedir a vocês aí que caso vocês estejam gostando do meu conteúdo, beleza? Se inscrevam no canal, deixe seu like, tá bom? Compartilhe aí esse conhecimento, tá? Para aquelas pessoas que você sabe que vem estudando aí o mercado financeiro, eu vou dar o meu melhor aqui para vocês, tá bom? De forma totalmente gratuita, espero que vocês gostem, tá? Vou deixar aqui no card também, beleza? O vídeo de bandeira de alta, tá bom? Padrão gráfico de bandeira de alta, que foi o vídeo anterior aí que eu gravei aqui pro canal, beleza? Então, sem mais delongas, como vocês sabem, sem enrolação, vamos que vamos, vamos para o conteúdo. Eu já vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, beleza? Já vou compartilhar minha tela com vocês aqui. E está aí, galera. Previamente, né, como vocês sabem, tá? Eu gosto de utilizar aí o padrão, tá? De gráficos que realmente ocorreram, tá bom? Que realmente aconteceu dentro do mercado, como vocês podem ver, tá? Esse gráfico é o gráfico de 1 hora, beleza? Período de H1. Utilizando aí o euro iene, tá? Que é a moeda japonesa aí, a paridade do euro com a moeda japonesa, beleza? Então, como vocês podem ver previamente aqui, eu acredito, né, que a maioria de vocês que está começando, né, que a grande maioria da galera que vem acompanhando o canal aí, ainda tem uma certa dificuldade de identificar esses padrões, tá? Eu vou trazer praticamente quase todos os padrões, os principais padrões gráficos utilizados na análise gráfica, no Price Action, beleza? Para vocês aqui no canal, tá? E é o seguinte, eu pressuponho, né, que muitos de vocês também já vêm acompanhando aí alguns vídeos do YouTube, até mesmo aqui no meu canal, e na maioria dos vídeos ali para trás, tá, um Price Action um pouco mais básico, tá? A gente tem vídeo aqui no canal de suporte e resistência, LTB, LTA, então, tá, a questão do comportamento de candles, beleza? Padrões de candlestick, que são as velas. Então, se você ainda não viu esse conteúdo, vai aí no canal que tem bastante vídeo aí já, tá? Sobre Price Action básico, para que você possa pegar aí, você não pega o bonde andando, vamos dizer assim, tá bom? Então vamos falar aqui de bandeira de baixa, beleza? Como vocês podem verificar aqui, galera, como é que funciona o padrão de bandeira de baixa? A bandeira de baixa ela é um padrão de continuidade, tá? Do movimento. Lembrando que esse é um mercado, eu sempre falo aqui nos vídeos, tá? De alto risco, tá? Um mercado de renda variável, onde você não pode colocar ali, né, todo o seu dinheiro, você tem que fazer uma diversificação do seu patrimônio, tá? E estudar bastante, principalmente o Price Action, beleza? Que são padrões, tá? A gente utiliza também indicadores aí, tá bom? Para estar auxiliando a gente na tomada de decisão, dentro do mercado, tá? E esse padrão, essa figura gráfica de bandeira de baixa é muito utilizada em diversos mercados, beleza? Bolsa de valores, criptomoedas, Forex, opções binárias, em vários outros tipos aí você consegue operar diversos ativos, beleza? Desde commodities, tá? As paridades de moeda, criptomoedas, cara, é uma infinidade de ativos que você consegue utilizar aí, tá? Utilizando aí o padrão gráfico, beleza? Então, a bandeira de baixa nada mais é, como vocês podem ver aqui, ó, eu já fiz o desenho previamente para vocês aqui, ó. A gente tem esse mastro aqui que a gente chama de mastro da bandeira e aqui está a nossa bandeira, tá? Como é um padrão de continuidade, vocês podem ver que o preço lá para trás, né? É porque a tela aqui está printada, mas o preço lá para trás vocês podem ver que ele vinha subindo, depois ele começou a cair, né? Ele começou a cair, aí fez esse padrão aqui, ó, tá? Veio aqui, deu um toque, tocou aqui em cima, voltou, depois tocou aqui, voltou aqui em cima e depois ele rompe com essa vela aqui, ó, tá? Que eu coloquei aqui, ó, rompimento, tá? Então como é que funciona isso, Wallace? Como vocês podem ver aqui,
vocês vão pegar, tá? Lembrando que isso aqui você pode operar tanto opções binárias, eu vou explicar para vocês aqui, tá? Mas é muito utilizado aí, galera, principalmente a galera que opera bolsa, o Forex, criptomoedas, tá? Mas você consegue utilizar também no mercado de opções binárias, tá? O link aí da corretora que eu utilizo, principalmente a corretora Cotex, que é uma corretora muito top aí, tá? Em opções binárias, não tem delay, beleza? Não tem problemas com saque, nada disso, tá? Então, é uma corretora que eu venho utilizando bastante aí, mas aqui no caso, a gente consegue fazer operações utilizando também, por exemplo, eu opero criptomoedas na Bybit, tá? Opero também na Binance, tá? E Forex também, tá? Principalmente na XM, beleza? Então, como vocês podem ver aí, esse padrão, galera, muito utilizado, lembrando, tá? Falar novamente, é um mercado de alto risco, então só que é um mercado que você consegue, tá? Delimitar a sua perda, tá? Existe uma ferramenta, existe um artifício chamado Stop Loss, que é isso aqui, tá? Onde você determina ali, pré-determina o quanto que você está disposto a perder, tá? Para atingir determinado alvo, que seria aqui, que seria o seu take profit, a sua vitória, beleza? Diferentemente de opções binárias, onde nós operamos por taxa, aqui nós pegamos movimentação, tá? Uma movimentação de velas, tá? Movimentação de candles, tá? Seja para baixo, seja para cima, o mercado ele só caminha em 3 direções, ou ele está descendo, ou ele está subindo, ou ele está lateralizado, beleza? O padrão da bandeira de baixa é um padrão de continuidade do movimento. Que movimento? Movimento de baixa, por quê? O preço ele vinha aqui, ó, numa baixa, correto? Depois ele faz essa bandeira aqui e a continuidade da baixa está bem aqui, ó, tá? A gente pega aqui, como é que a gente opera esse padrão? A gente pega aqui o mastro da bandeira, né? Faz a projeção aqui, ó. Olha o tamanho dessa projeção, exatamente do tamanho do mastro, e projeta a partir do rompimento aqui, ó. Olha para onde o preço veio, olha onde o preço veio parar. Lembrando, galera, esse gráfico é um gráfico real, beleza? Eu sempre trago para vocês aqui gráficos que ocorreram. Então, como vocês podem ver aqui, é um padrão que realmente funciona. Ah, Wallace, dá para operar somente com padrão gráfico, somente o Price Action? Galera, o Price Action, para quem não sabe, tá? É lá desde os primórdios, bem antigo, tá? É muito antigo mesmo, tá? Todos os demais artifícios que são utilizados dentro do mercado financeiro, tá? Análise técnica, por exemplo, onde existem os indicadores como médias móveis, bandas de Bollinger, RSI, todos esses indicadores, eles pegam o preço para trás, ou seja, o preço passado, beleza? O movimento passado do preço. Então, o Price Action, você também faz isso, você analisa. Então, a análise técnica, ela vem posterior aí à análise gráfica. Então, a análise gráfica é o fundamento, beleza? São os padrões, como é o comportamento dos candles. Lembrando que existem diversas padrões, existem diversos tipos de gráficos, tá? Aqui, normalmente o mais utilizado aí realmente é o padrão de candlestick, tá? Que são as velas aí, tá? Mas existe Renko, gráfico de linhas, tá? Mas não vem aqui ao caso, beleza? Na maioria das vezes, principalmente em canais aqui do YouTube, aqui no canal, tá? Praticamente eu falo mais sobre o candlestick, que realmente é o mais utilizado dentro do mercado, tá? Vocês vão ver aí que sem dúvida alguma o mais utilizado é o gráfico aí de candlestick, tá? Então, como vocês podem ver aqui, mais uma vez para a gente não fugir do assunto, a bandeira de baixa ela vai funcionar como uma continuidade do movimento, no caso aqui de baixo, beleza? O preço ele vinha caindo aqui, fez o movimento de bandeira e veio para aqui. Como é que a gente faz a operação? A gente vai verificar aqui, ó, tá? Que a gente vai pegar esse tamanho aqui do mastro, beleza? Como vocês podem ver, e vai projetar a partir do rompimento aqui para baixo. Como vocês podem ver, o preço ele rompeu com essa vela vermelha aqui, tá? Olha aqui, ó, rompimento. Quando ele rompe, e aí eu vou falar aqui mais uma vez, nos vídeos anteriores eu venho falando sobre isso, muita gente confunde essa questão do rompimento, tá? Tem gente que acha que, por exemplo, quando o preço chega aqui, lembrando que gráfico de 1 hora, cada vela dessa daqui, cada candle tem duração de 1 hora, beleza? Isso vale para qualquer time frame, tá? Mas aqui no gráfico de 1 hora, cada candlestick desse, cada vela tem 1 hora. E o que acontece? Nos primeiros 5, 15 minutos, pode ser que essa vela ela veio aqui, ó, tá? Pode ser que essa vela ela veio aqui e vamos supor que são, aqui no caso agora são 8h45, ou seja, essa vela terminou ainda? Não, vamos supor que essa vela aqui é de 9 horas, se essa vela aqui é de 8 horas, começou a abrir 8 horas, ela vai terminar 9 horas, quando vai abrir essa vela aqui. Então muitas das vezes
o candle, a vela ainda está em movimento ali e ela rompe uma região, tá? Por exemplo, a nossa bandeira aqui, a gente acha que já rompeu, mas o rompimento ele só é confirmado a partir do momento que esse candle termina, beleza? A partir do fechamento dele, que foi justamente bem aqui, ó, tá? Ou seja, ele terminou sim, tá? Rompendo a bandeira, tá? E aí sim a gente confirma o rompimento desse padrão gráfico, tá? Acreditando aí numa baixa do preço do valor dessa paridade de moeda, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, tá? Outra questão que eu vou dar uma dica para vocês muito interessante aqui, tá? Tem pessoas, tá? Principalmente aí falando em canais do YouTube, que pegam logo a partir do rompimento. Por exemplo, essa vela aqui rompeu, como é um candle de 1 hora, você já vai pegar para put, né? Para venda na vela seguinte. Mas acontece também um movimento, muitas das vezes, que existem pessoas que preferem aguardar esse movimento. Muitas das vezes é melhor você não entrar numa operação esperando uma confirmação a mais desse rompimento. O que seria essa confirmação a mais desse rompimento? Claro, além de análise técnica, você pode estar utilizando também alguns indicadores te auxiliando, tá? Mas falando aqui especificamente da análise gráfica, muitas pessoas pegam a partir do rompimento somente após o preço retornar naquela região, que foi o que aconteceu com essa vela aqui, ó. Tá? A vela abriu aqui, ela é uma vela de baixa, o preço foi lá em cima, fez um pullback, que a gente chama, tá? Vou falar sobre isso em vídeos aqui mais para frente, mas ela fez um pullback aqui, depois ela desceu, ou seja, a partir desse rompimento aqui, a próxima vela abriu, né? Depois o que aconteceu? Ela abriu bem aqui e foi buscar essa região de rompimento para depois voltar. Então isso seria uma confirmação a mais, tá? Esse pullback dessa região. E galera, mais interessante ainda, se você traçar uma linha bem aqui, ó, eu não vou abrir o ponto fixo aqui agora, mas se você traçar uma linha aqui onde eu estou fazendo isso aqui, ó, você vai ver que existe uma região de suporte aqui atrás, ó. Ou seja, é mais uma confluência. Eu não tracei aqui, mas como vocês podem ver aqui, ó, essa vela, essa vela, essa vela, essa vela, essa vela. Se vocês forem ver, tem uma simetria. Se você traçar uma linha aqui horizontal, ó, você vai ver que ela corta justamente aqui onde essa vela ela abriu, foi, respeitou essa zona e desceu, ou seja, ela fez um pullback nessa região. Então é mais uma confirmação desse movimento de queda. Então tem muitas pessoas que aguardam o retorno, tá, do preço voltar na região rompida, que foi o que aconteceu aqui. Além de romper a bandeira, ela está em simetria aqui horizontalmente, né, com um suporte. Então mais uma confirmação desse movimento, tá? E como vocês podem ver aqui também, depois o preço veio aqui, voltou nessa região, né, tocou, desceu novamente, ou seja, uma região fortíssima, tá? E como vocês podem ver, o preço chegou aqui, tá? Então galera, é um padrão muito utilizado, muito respeitado, tá, dentro do mercado, onde o risco retorno, tá, nesse padrão é muito interessante, tá? Coloquei aqui para vocês, pois o risco de perda é bem inferior, tá, ao potencial de ganho, pelo menos 4:1, seria uma relação risco-retorno, é o ideal para você operar, no mínimo é um risco 2:1, tá, onde você arrisca, um exemplo, perder 10 para ganhar 20, ou seja, você sempre vai arriscar menos do que você pode ganhar, tá? Existe uma coisa chamada gerenciamento de risco, mais para frente a gente vai falar sobre isso aqui no canal, beleza? Mas como vocês puderam ver aqui, tá? Um padrão muito assertivo, muito top, tá? A gente não utiliza só os padrões gráficos, tá? Com o padrão gráfico somente você consegue operar? Consegue. Lembrando, não existe nenhuma estratégia, nenhum padrão, nada 100% dentro desse mercado, tá? De qualquer mercado, principalmente se tratando de mercado financeiro, tá? E no caso aqui, uma renda variável, tá? Onde você pode ganhar muito, você também pode perder muito. Para isso existe o gerenciamento de risco, tá? Então, como é que você posicionaria o seu stop aqui, que é o máximo de perda que você aceitaria, né? Como ele fez essa bandeira aqui, esse padrão, e ele rompeu aqui, você já ficou ligado, já falou, opa, padrão de bandeira, né? No caso aqui bandeira de baixa, possível movimento do preço para baixa, vou fazer a minha projeção aqui, né? Coloco a vela que estiver terminando aqui, que você identificar, que vê que esse padrão vai romper, você já pode projetar aqui para baixo, né? Lógico que quando o preço rompeu aqui, isso aqui não existia, essa parte do gráfico aqui. Você vai pegar, vai fazer uma projeção mais ou menos para onde você vai posicionar o seu take profit, que é o ganho que você estima, espera, beleza? Ganhar. Agora eu vou falar uma coisa aqui, galera, bem interessante que eu venho observando no mercado. Eu estou posicionado, por exemplo, nesse momento, tá, na moeda Matic, né, em criptomoedas, operando lá na Bybit. E acontece que eu tenho que reparado muito, tá? O que vem acontecendo com os ativos, principalmente operando em criptomoedas, tá? Às vezes você posiciona o seu stop aqui, ó. Posicionei um stop aqui, beleza?
tá? Logo no último topo, um pouquinho acima do último topo. Tem gente que posiciona o stop exatamente aqui no limite dos pavis aqui do topo, ou às vezes no corpo, tá? Isso vai de cada um. Eu particularmente tenho observado, e aí vai uma dica, tá? O stop fica pouquíssima coisa mais caro, ou seja, tá? Você pode perder um pouquinho a mais caso você seja estopado, porém, o que acontece muito é o quê? Quando você posiciona o stop exatamente aqui na linha, exatamente no limite dos pavis ou no corpo do topo, no caso aqui, para você posicionar o seu stop, muitas das vezes o que acontece com o preço do ativo? Ele vai lá só para te estopar, depois o movimento, a sua análise está correta de baixa, porém o preço ele vem aqui, deixa um pavio, te estopa e desce, ou seja, muitas das vezes acontece, a gente chama isso de violinada, tá, no mercado. Isso vem acontecendo muito no mercado de criptomoedas, eu venho observando isso, então o que eu faço normalmente? Tá? Eu coloco o meu stop um pouquinho mais acima. Se o stop é aqui nesse topo aqui, no último topo, eu vou posicionar um pouquinho mais acima aqui, porque pode acontecer do preço antes dele descer, no caso aqui, ele lá em cima buscar, né, o mercado, existe uma coisa chamada liquidez, né? E muitas das vezes os grandes players do mercado, eles vão estopar aquela galera, né? Vão buscar posições de liquidez no mercado, né? Vão buscar posições onde a galera está posicionada para estopar, para depois sim ele dar continuidade no movimento que ele tem que dar, beleza? Então, sugiro a vocês, beleza? Caso vocês estejam iniciando esse mercado, já ficarem ligados quanto a isso, principalmente em criptomoedas, em que o preço ele realmente está muitas das vezes um flush, uma violinada ali que a gente chama, tá? E ele sobe, só dá aquele estopa você e aí depois ele cai. E aí você acaba perdendo a sua operação muitas das vezes de bobeira por conta de um stop, às vezes você vai posicionar um pouquinho mais acima, tá? Isso aconteceu agora comigo há pouco tempo. Então, na verdade, antes de ser estopado, eu cheguei um pouquinho meu stop para baixo na Matic, tá? Vou explicar a vocês depois. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram, que você vai ver, já abri essa operação, estou posicionado. E se eu não tivesse chego o meu stop um pouquinho para baixo, no caso lá, como eu estou posicionado para compra, para posição aí de compra, né? De long, então eu posicionei meu stop um pouquinho abaixo ali do padrão que a Matic está fazendo ali no gráfico semanal, tá? De um padrão de cunha descendente, onde esse padrão ele tem a possibilidade de romper para cima, tá? Tem uma probabilidade de rompimento para cima e a gente posiciona logo ali, inclusive é um dos melhores padrões que tem, pessoal, porque o seu stop é muito curto, então vale a pena você chegar um pouquinho seu stop um pouquinho mais abaixo daquela marcação, que você faria, para você não tomar essa violinada do mercado, tá? Aqui, como vocês podem ver, eu não posicionei o stop bem em cima, tá? Já para explicar justamente isso a vocês, posicionei um pouquinho acima aqui, então, no caso aqui, o preço não deu susto, não deu uma violinada, ele simplesmente rompeu e veio só aqui para dentro da bandeira, depois ele desceu, então, queria falar sobre isso com vocês, basicamente isso. Agora, vou falar um pouquinho sobre opções binárias, que dá sim para a gente fazer operações também em opções binárias. De que forma? Como é que eu opero opções binárias em padrões gráficos de times maiores, tá? Claro que o preço ele é fractal, então os padrões eles se repetem, tá? Tanto em escala maior quanto menor, tá? Eu só não recomendo você operar opções binárias, galera, principalmente no gráfico de 1 minuto, tá? Já você que está começando, porque o preço tem muitos falsos rompimentos e tal, tá? Operar no time ali de 15, 5 minutos é muito top, tá? E como vocês podem ver aqui, tá? O padrão, ele dá para operar opções binárias? Óbvio que dá, tá? Lembrando que a gente opera lá por taxa, a gente não pega continuação de velas, continuação de movimento, a gente opera por taxa, tá? Rompeu esse padrão aqui, você pegaria nessa vela aqui, ó. Vamos supor que isso aqui fosse um time de 5 minutos, de 15 minutos, por exemplo. Rompeu, fez o padrão, você vai aguardar um movimento de pullback aqui nessa região. Você poderia ter traçado uma linha aqui, como eu falei, horizontalmente, esperar o preço, ele nasceu bem aqui, espera o preço dar uma subida, ele vai tocar, tá? E provavelmente vai respeitar a sua região, como aconteceu aqui, ó. A gente opera por taxa, pegaria essa taxa um pouquinho mais aqui em cima e você teria um insaço aqui operando em opções binárias. Então, o padrão gráfico, beleza? O price action, você opera em qualquer mercado, em qualquer time frame, tá? Eu falo o padrão de M1 para você ficar mais ligado em relação à própria questão,
tá, de opções binárias, porque do mercado de opções binárias, porque realmente é mais complicado, é mais rápido, você tem que fazer uma análise muito rápida e assim, é um pouquinho mais complicado, tá? A galera que já tem maior tempo de tela, já tem mais tempo de mercado, aí opera sem problemas aí o mercado, no caso o time de M1, beleza? Então galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido aí o padrão de bandeira de baixa, beleza? Caso vocês estejam gostando do conteúdo, pô, se inscreve no canal, tá bom? Isso me incentiva bastante para poder continuar a trazer conteúdos para vocês aqui, tá? Sempre vou trazer conteúdos aqui com riquezas de detalhe, tá? Se inscreve no canal, compartilha, deixa seu like, beleza? O ativo aqui, como vocês podem ver, ó, tá numa tendência de baixa, a gente está falando de bandeira de baixa, tá? É um padrão de continuidade do movimento, beleza, galera? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, galera, deixa aí abaixo nos comentários, beleza? E caso você tenha também uma crítica, deixa nos comentários também para que eu possa estar melhorando aqui o conteúdo para vocês, beleza? Galera, um forte abraço, fiquem com Deus, beleza? E até o próximo vídeo, até o próximo padrão. Tamo junto, vamos que vamos!